Assim diz a palavra do Senhor. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e aos mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e também as demais que estavam com elas, que confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Amém. Oremos. Ó Deus Santo bendito, tua palavra é fonte, Senhor, de cura, é fonte, Senhor, de alegria. Nós pedimos, Senhor, que nesta hora a tua palavra venha nos dar ânimo, venha nos dar felicidade, venha nos dar esperança, Pai. E o fazemos, Deus Santo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Para mim, Senhor Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor meu, Redentor meu, rocha minha. Amém. Queridos, tem um ditado popular que diz que a oportunidade é uma mulher careca. Quando ela passa, você não consegue puxá-la pelos cabelos, você não consegue fazer com que ela volte para você. Nós olhamos aqui para o texto de Lucas, capítulo 20, e vemos que aquelas mulheres, elas aproveitaram uma oportunidade única, maravilhosa, que lhes foi dada, que lhes foi oferecida, que é de ser testemunhas da ressurreição de Cristo. As primeiras testemunhas da ressurreição. Tem ajustes técnicos aqui, né? As primeiras testemunhas da ressurreição de nosso Senhor e Jesus Cristo. Por isso, nós olhamos para a vida cristã e vemos que a vida cristã ela é cheia de oportunidades que nos são dadas de testemunhar maravilhas, mas nós precisamos estar dispostos a viver estas oportunidades. Vamos ver o que acontece aqui, vamos ver o que a palavra de Deus nos diz aqui, o que nós podemos aprender neste momento sobre as lições do domingo de Páscoa. É claro que existem inúmeras lições que podem ser coletadas da palavra do Senhor nesse respeito, mas eu quero refletir com você sobre algumas que talvez você não tenha ainda pensado sobre elas. A primeira lição que a palavra do Senhor nos ensina nesse dia é que a disposição para o serviço pode nos fazer presenciar coisas incríveis. A disposição em servir, em ser generoso, a disposição em estar
ali fazendo aquilo que o nosso coração manda para o serviço de Deus, pode nos trazer, apesar de nós pensarmos que muitas vezes vamos enfrentar dificuldades, pode nos trazer em primeira mão coisas maravilhosas. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Essas mulheres são aquelas que acompanharam Jesus desde a Galileia, aquelas que estavam ao seu serviço, aquelas que o serviam. E são as mesmas mulheres que anteriormente aqui Lucas nos diz no capítulo 23, que estavam ali testemunhando a sua crucificação, a sua morte. E elas acompanharam José de Arimateia até o túmulo que ele cedeu para Jesus. E ali naquele local elas viram como o corpo foi colocado, como o corpo foi preparado, voltaram para casa, prepararam os unguentos, prepararam os perfumes para que pudessem no domingo embalsamar o corpo do Senhor Jesus. E dessa maneira, quando o Senhor Jesus foi sepultado, elas foram testemunhas ali. Mas elas, domingo cedinho, o texto nos diz aqui, no primeiro dia da semana, domingo, primeiro dia da semana. Além de você sabe por que domingo chama domingo? Deixa eu te contar. Domingo se chama domingo por causa do Dai Dominus. Dominus, Senhor, Dai, dia. É o dia do Senhor. Então, a partir daqui, dos relatos da ressurreição de Jesus Cristo, o dia do Senhor passou a ser o domingo. E quando nós olhamos para isso, Dai Dominus, Dominus, domingo, foi por isso que domingo chama domingo. Domingo significa dia do Senhor. Neste dia, o primeiro dia da semana, o dia logo depois do sétimo, que é o sábado, Shabat, depois do descanso, elas foram cedinho. E por saírem muito cedo, os evangelhos nos relatam que elas tinham algumas preocupações. Primeiro, como é que nós vamos remover a pedra? Como é que nós vamos tirar a pedra? Uma pedra enorme, conforme a gente sabe pelos relatos históricos, né? Eram pedras muito grandes que eram colocadas à porta do sepulcro para que as pessoas não pudessem entrar e se contaminar, ou para que ladrões não pudessem entrar e roubar, para que o corpo realmente pudesse ficar ali seguro. Segunda coisa que nós pensamos é, e os guardas? E as questões que eram também relacionadas a Jesus ter sido crucificado como um bandido, como um meliante, como alguém fora da lei. Como elas fariam para poder ter acesso ao corpo de Jesus e poderem assim prestar ali o serviço de ungir, de embalsamar, de preparar o corpo? E elas foram cedinho para o serviço. Quando nós somos chamados ao serviço cristão, muitas vezes nós pensamos nas dificuldades. Como é que eu vou fazer para pregar? Eu não tenho habilidade de falar. Como é que eu vou fazer para cantar? Eu não sei cantar. Como é que eu vou fazer para dar aula para criança? Eu não tenho habilidades pedagógicas. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? E quando nós olhamos para essas mulheres aqui, elas passaram por cima de todas as dificuldades. Não que elas não as enxergassem. A palavra de Deus nos diz que elas estavam preocupadas com elas, mas elas se colocaram à disposição. Então o convite que eu faço para você que me escuta essa noite é: não olhe para as dificuldades que são colocadas à sua frente no serviço cristão, mas olhe para aquele que capacita todas as coisas. Cristo, nosso Senhor e Salvador, disse: não se preocupem com aquilo que vocês vão ter que falar, não se preocupem com aquilo que vocês vão dizer quando vocês forem às autoridades. O Espírito Santo vai dizer como você vai fazer. Então nós devemos nos colocar em primeiro lugar diante do Senhor e oferecer a nossa mão de obra, e oferecer o nosso serviço, e oferecer as nossas habilidades,
ou a nossa inabilidade para que nós sejamos capacitados por Deus, para que nós possamos então experimentar coisas extraordinárias. Elas puderam experimentar em primeira mão, essas mulheres, o túmulo vazio, a pedra removida, e ver os anjos, ouvir dos anjos a notícia: ele ressuscitou. Os versículos seguintes nos mostram isso. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que elas, estando perplexas, apareceram-lhe 2 varões, 2 anjos com vestes resplandecentes. E então eles falam com elas e fazem uma pergunta: por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? Não está aqui, ressuscitou. Quando nós colocamos nossa vida, o que somos, o que temos a serviço do Senhor, nós testemunhamos milagres maravilhosos. Deixe-me começar lá no Antigo Testamento. Obed-Edom, a arca da aliança, quando Davi estava indo para levá-la para Jerusalém, ficou na casa dele durante um tempo, e a casa dele foi tremendamente abençoada. Pedro, o próprio Pedro que aparece aqui, estava ali à beira da praia, lavando as redes junto com os seus sócios, e o Senhor Jesus, e ele então cede o barco para que Jesus pudesse pregar, para que ele pudesse falar às multidões. E Pedro pôde testemunhar uma pesca maravilhosa. E assim são muitas e muitas os relatos que a palavra do Senhor nos dá, daqueles que colocaram sua vida, seus bens, o seu coração, as suas habilidades na presença do Senhor e foram tremendamente abençoados. Aquela que colocou os seus bens diante do profeta Elias, não secou o azeite, a farinha também não foi embora da panela. Como você vê, pessoas colocando tanto no Antigo quanto no Novo Testamento suas vidas diante do Senhor, as suas habilidades são multiplicadas, as suas vidas são transformadas. Eu quero aqui voltar às vidas dos apóstolos. Os apóstolos anunciam, depois do Pentecostes, a palavra do Senhor. As pessoas perguntam: mas quem são esses? Não são homens iletrados, não são homens sem formação acadêmica, não são esses homens pescadores? A gente conhece, aquele ali é o Pedro. O Pedro mora ali em Cafarnaum, já comprei peixe dele. Como é que agora ele fala com autoridade, com poder? É porque Pedro, assim como os demais apóstolos, assim como os diáconos, nós nos lembramos aqui em Atos dos Apóstolos, quando Filipe coloca a sua vida diante do Senhor no serviço, e Filipe então realiza prodígios, Estevão e todos os demais, todos aqueles que colocam sua vida diante do Senhor são transformados, e todos aqueles que se propõem a se desgastar no serviço de Deus podem ver maravilhas, vidas sendo transformadas, podem ver o poder de Deus agindo, podem ver, às vezes, aquele que está no mau caminho, no descaminho, no crime, na droga, na prostituição e tantas coisas mais, tendo sua vida transformada e sendo agora pessoas de bem, e podem ver em primeiro lugar o poder do Evangelho de Deus sendo ministrado na vida das pessoas. A segunda coisa que nós aprendemos aqui nas lições desse domingo maravilhoso do dia do Senhor é que muitas vezes, nos momentos em que estamos perdidos, é preciso recordar da palavra do Senhor. É preciso recorrer à palavra do Senhor para ali nós encontrarmos a verdade, encontrarmos a orientação, encontrarmos o caminho.
os anjos continuam falando com elas: lembrai-vos de como ele vos preveniu, estando ainda. Quando diz: se importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Querido, às vezes em momentos de dificuldade, nós estamos vivendo um momento de dificuldade. Nós estamos vivendo essa pandemia, nós estamos vivendo incertezas na área econômica, nós estamos vivendo um momento que talvez seja semelhante um momento que aquelas mulheres viveram, os apóstolos viveram, quando a gente vê assim, a esperança faltando, a fé faltando, tudo parece que virou de pernas para o ar. O rei, o Messias foi crucificado. Olhando para os dias de hoje, a economia está sendo, a saúde, retiradas, mas se aquelas mulheres, se os apóstolos tivessem prestado atenção nas palavras do Senhor Jesus, em tudo aquilo que ele havia dito, em tudo aquilo que ele havia predito que iria acontecer, esse momento não seria um momento de tristeza, esse momento não seria um momento de angústia, mas seria um momento de expectativa pelo que estava por vir. E é o que nós devemos hoje, meus queridos, colocar no nosso coração. As palavras que o Senhor diz a nós para serem guardadas no nosso coração, a fonte de esperança para o nosso dia a dia. Nós sabemos o final dessa história aqui, nós sabemos que Cristo ressuscitou, vive e reina, está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Ele é o Cordeiro Santo que governa a história, que está com o livro da história em suas mãos. E nós precisamos lembrar disso. Nós precisamos lembrar que a morte é simplesmente uma porta que abre para a eternidade. Que o máximo que esse coronavírus pode fazer é nos lançar nos braços amorosos do Pai. Então nós não precisamos temer pela nossa vida. Nós não precisamos temer pela economia, pelo sustento da nossa família, porque a palavra do Senhor diz que nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigando o pão. Precisamos sim buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Aqui mesmo no Evangelho de Lucas, quando ele fala da ansiosa solicitude pela vida, assim: não temas, ó pequenino rebanho, porque o Pai agradou-se em dar o reino a vocês. Então, quando nós pensamos nisso, meus queridos e minhas queridas, nós devemos lembrar e trazer à tona a palavra do Senhor, a palavra do recordação de tudo que Jesus Cristo disse àquelas mulheres, e elas se lembraram, e aí a tristeza que estava no coração dela foram todas transformadas em jubilosa alegria. Pleonasmo, né? Júbilo e alegria, jubilosa alegria. Mas é isso, é uma ênfase, é um superlativo que nós precisamos ver, porque quando a palavra de Deus atinge o nosso coração, ela transforma a incerteza em fé, ela transforma a angústia em esperança, ela transforma todo sentimento negativo em positividade para o futuro. Nosso futuro, meu futuro, o seu futuro, o futuro do nosso país, o futuro do nosso planeta está nas mãos seguras do Criador e sustentador do universo. Conforme o Salmo de número 29, que foi o primeiro salmo que nós lemos, é Ele quem preside os dilúvios, é Ele quem fala nas tempestades, é Ele quem encheu o mar, que fez a terra, que sustenta todas as coisas na sua mão poderosa. É nas mãos dele que nós estamos. Onde você prefere estar? Nas mãos de Deus ou nas mãos dos homens? Eu prefiro nas mãos de Deus. Deus tem uma mão forte,
poderosa, uma mão justa, uma mão pesada, conforme Davi também nos diz no Salmo 51, que nós vemos ali, que ele confessa os seus pecados para que volte os ossos que o Senhor esmagou por causa do pecado de Davi. Mas é melhor estar nas mãos de Deus do que estar nas mãos dos homens. Então lembre-se disso. O serviço, ele nos permite vermos as coisas, presenciarmos coisas maravilhosas em primeira mão. Mas quando nós estamos a serviço do Rei, nós devemos nos comportar, nos basear, lembrar das palavras do Rei. Nós precisamos lembrar das palavras do Senhor Jesus e colocarmos a nossa vida debaixo dessa poderosa palavra. Terceira coisa que nós aprendemos aqui é que nós precisamos anunciar Jesus vivo e ressurreto. Vejam, verso 9. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e todos os mais que com eles estavam. Eram elas Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e também as demais que estavam com elas, conforme estas, que confirmaram essas coisas aos apóstolos. Verso 11. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Essa expressão aqui é uma expressão muito interessante aqui. O único lugar que ela aparece na Bíblia é aqui, nesse versículo, o delírio. É a palavra lero. A única vez que a palavra grega lero aparece na Bíblia. De lero vem aquilo que nós conhecemos, né? Lero, lereia, lorota, né? Palavras derivadas disso. Muitas vezes você vai anunciar a mensagem e aquele que você acha que vai crer, aquele que vai dar crédito ao que você está falando, vai dizer: é lero, é lereia, é lorota. Foi isso que os 11 fizeram com aquelas mulheres. Mas isso não as impediu de anunciar o Evangelho. Isso não as impediu de anunciar a ressurreição. Isso não as impediu de dizer: olha, conforme ele predisse, conforme ele anunciou, ele morreu, mas ressuscitou, está vivo. E quando você anunciar, e quando você falar, e quando você proclamar as verdades da palavra de Deus, de repente tem um Pedro no meio das pessoas com quem você está falando. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis do linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. As pessoas precisam olhar para a nossa vida, as pessoas precisam olhar para o nosso testemunho do Evangelho e ficarem maravilhados, não com a nossa vida, mas com o poder de Cristo, com a presença de Deus. A nossa vida não deve ser focada em nós, mas deve ser focada em Jesus Cristo, conforme o Senhor Jesus nos diz no Sermão do Monte, quando ele diz que nós somos sal e luz, e que nós devemos anunciar, iluminar, proclamar, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e deem glória ao Pai. Nós não podemos viver uma vida de covardia, uma vida de timidez, uma vida que é centrada, focada nos obstáculos. Nós precisamos ter que muitas vezes nós vamos anunciar Jesus vive e reina, e as pessoas vão dizer: lero, lereia, lorota. Mas mesmo assim nós precisamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou da morte para a vida, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É assim que nós devemos viver a nossa vida. Dessas coisas nós aprendemos e aplicamos na nossa vida da seguinte maneira: Cristo ressuscitou, aleluia,
e Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E ali Ele cuida de nós, Ele advoga as nossas causas diante de Deus. Então nós devemos viver uma vida de oração, uma vida de intimidade com Jesus Cristo, que está ali à direita de Deus. Está entronizado nos céus e as milícias celestiais cantam glória ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, e louvam e bendizem a Trindade Santa. E nós precisamos viver uma vida, então, olhando para o alto, conhecendo mais desse Deus através da leitura, da meditação, na sua santa. Mas a segunda aplicação, Cristo ressuscitou e está conosco. Quando Ele se despede dos seus discípulos no Evangelho de Mateus, Ele diz: eis que estou convosco até a consumação do século, ou seja, até o fim. Quando Jesus ora no Evangelho de João, a oração sacerdotal, Ele ora e diz que Ele ora por todos aqueles que irão crer nele ao longo do tempo e da história. E Ele nos diz que nós não estaremos órfãos, mas pelo contrário, capítulo 13, 14, 15, 16, 17 do Evangelho de João nos mostra Ele falando do amor que Ele tem por nós, da obra do Espírito Santo em nós, do Consolador que será enviado. Então Jesus Cristo está vivo conosco, ou melhor ainda, em nós. Deus é conosco, porque é muito diferente de Deus estar contigo. Eu estou com alguns irmãos aqui essa noite. Eles não são comigo. Eles não habitam no meu coração. Eles não conhecem a minha mente. Deus habita no seu coração através do Espírito Santo do Senhor. Deus conhece os seus sentimentos, conhece a sua mente, conhece os seus anseios. Portanto, dessas lições desse domingo maravilhoso, guardemos no nosso coração que o servir a Deus nos traz oportunidades de vermos coisas maravilhosas. Que o servir a Deus faz com que Ele nos capacite, faz com que Ele nos molde, que Ele nos relembre da sua palavra, é vida para todos nós. E por isso nós precisamos anunciar essa palavra, com a certeza de que Cristo vive e reina, entronizado nos céus e entronizado do nosso coração. O Espírito Santo é conosco em todo tempo e em todo lugar. Guarde neste domingo, neste dia do Senhor, isto, e traga isto para a sua vida. Vamos orar.